Bem-vindo a mais uma aula. Esta agora é sobre os pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos são aqueles que situam no tempo e no espaço a pessoa ou coisa referida em relação às três pessoas do discurso. Percebam que todos os pronomes farão relação às três pessoas do discurso. Daí eu coloquei um quadro aqui para que vocês possam perceber. Temos aqui, primeira, segunda, terceira pessoa e os pronomes demonstrativos. Como eles são variáveis, eles podem ficar no masculino e no feminino, singular ou plural. Daí eu coloquei os pronomes que fazem relação à primeira pessoa do discurso. Então, os pronomes demonstrativos que fazem relação à primeira pessoa do discurso são este ou estes, esta ou estas e isto. Observem que este é masculino, tem singular e plural, esta feminino e tem singular e plural, e isto é neutro. Por que isto é neutro? Porque eu vou utilizar o isto tanto para me referir ao masculino quanto para me referir ao feminino. Agora, quando é que eu vou utilizar o este, ou esta, ou isto? Sempre vou utilizar esses pronomes quando ele estiver próximo à pessoa que fala. Lembrando, a primeira pessoa do discurso não é aquela que fala, que transmite a mensagem. Então, eu vou utilizar esses pronomes demonstrativos este, esta e isto para me referir a algo que está próximo de mim, de quem fala. Por exemplo, eu digo aqui, este piloto é azul. Por que eu utilizei este? Porque ele está próximo de mim, que estou falando. Agora, o esse, o essa e o isso que fazem relação à segunda pessoa do discurso. Lembrando, segunda pessoa do discurso é aquela com quem se fala. Daí eu utilizo no masculino esse ou esses, singular e plural, no feminino essa ou essas, no singular e plural, e o neutro, que é isso. Também isso porque neutro, porque eu posso utilizar isso tanto para me referir ao masculino, tanto para me referir ao feminino. Quando é que eu vou utilizar esse, essa ou isso? Quando o ser ou a coisa estiver próximo da pessoa com quem eu falo, já que a segunda pessoa do discurso é aquela com quem se fala. Então, os pronomes demonstrativos esse, essa e isso estarão próximos à pessoa com quem se fala. Daí tá ali o piloto próximo à minha colega, né? Minha colega é invisível, mas está ali minha colega. Daí tá ali o piloto, eu falo esse piloto é azul. Por que eu digo esse? Porque está próximo da minha colega que está aqui. Agora, aquele, aquela e aquilo, quando é que eu vou utilizar? Primeiro, eles farão referência à terceira pessoa do discurso, que é de quem se fala. Eu vou utilizar o aquele, aquela ou aquilo, tanto no singular quanto no plural, menos o aquilo, quando estiver falando sobre algo que está distante, tanto de mim, quem está falando, quanto da pessoa com quem eu estou falando. Está distante de nós duas aqui, Por isso que eu utilizo aquele, aquela ou aquilo. Agora, quanto à posição temporal, os pronomes demonstrativos este, estas e isto farão parte do presente. O esse, o essa e o isso de um passado mais recente. E o aquele, aquela e aquilo de um passado mais distante. Em relação ao espaço, é como eu já havia falado. Utilizamos este, estes, esta, estas e isto quando se quer indicar o ser ou objeto que está próximo da pessoa que fala, ou seja, a primeira pessoa do discurso. Daí eu coloquei alguns exemplos aqui para ficar mais claro. Olha só. Comprei esta boneca ontem.
utilizei o esta por quê? Porque a boneca está próximo de mim, que estou falando, primeira pessoa. Agora quando eu digo assim, ó, este é meu amigo tímido. Por que eu utilizei este? Porque está mais próximo de mim, a pessoa que está falando. Quando eu utilizo esse, esses, essa ou essas e isso? Quando o ser ou objeto está mais próximo da pessoa com quem se fala, que é a segunda pessoa. Daí eu coloquei o exemplo aqui também. Essa bolsa que você está usando é bonita. Então, se a pessoa está usando, é porque está mais próximo dela. Por isso que eu utilizei o essa, porque está mais próximo da pessoa com quem se fala. Isso, que é neutro, porque eu posso utilizar tanto para o masculino quanto para o feminino. Isso que você está levando é seu, também porque está mais próximo da pessoa com quem se fala. E ainda em relação ao espaço, eu utilizo aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo quando eu quero indicar o ser ou objeto que está distante de mim, que estou falando, e também distante da pessoa com quem eu estou falando. Então, o ser ou objeto vai estar longe tanto de quem fala quanto da pessoa com quem se fala. Observem aqui os exemplos, ó. Os exemplos. Aquele livro que está na última prateleira é ótimo. Então, aquele livro que está na última prateleira é ótimo. Dá a ideia de quê? De que está longe tanto de mim, que estou falando, quanto da pessoa que está com quem eu estou falando. Você viu aquilo? Ó, aquilo, por quê? Porque está, provavelmente passou algo distante de mim, que estou falando, e distante da pessoa com quem eu estou falando. E aquilo, eu utilizei aquilo por quê? Porque ele é um pronome neutro, já que pode se referir ao masculino ou ao feminino. Você conhece aquela mulher? Observe aqui, também dá ideia de distância, tanto da primeira pessoa quanto da segunda pessoa. Agora, em relação ao tempo, quando é que nós vamos utilizar estes pronomes aqui demonstrativos? Então, vejam só, utilizaremos este, estes, esta, estas e isto para indicar o tempo presente. Presente em relação ao momento da fala, certo? Então, vejam só, eu vou utilizar esta noite está maravilhosa. Por que esta? Porque é o momento em que eu estou ali vivendo no momento da minha fala. Por isso que eu utilizei esta. Agora, quando é que eu vou utilizar o esse, esses, essa, essas e isso? Para indicar um tempo passado. Porém, um passado recente, não é um passado muito distante. Em relação também ao momento que se fala. Daí eu coloquei o exemplo, ó. Esse acontecimento afetou a economia do país. Por que eu utilizei esse? Porque trata-se de um fato que ocorreu em um passado não tão distante, ocorreu em um passado recente. Agora eu vou utilizar aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo para indicar um passado distante, um passado distante em relação ao momento da fala. Então eu coloquei o exemplo aqui. Aqueles dias de romantismo, ó, coloque passado nisso, hein? Estão esquecidos. Utilizei o aqueles porque trata-se de um passado muito distante. Agora prestem atenção porque eu coloquei aqui algumas informações bem importantes. Por exemplo, eu também, além das situações em que eu já coloquei, eu também posso utilizar os pronomes demonstrativos esse, esses, essa, essas e isso para fazer referência a algo ou a alguma pessoa que já foi mencionada antes no texto ou até mesmo na fala. Por exemplo, coloquei aqui, ó, João gosta de estudar. Esse sim é esforçado. Por que eu utilizei esse aqui, neste caso? Porque eu já mencionei
João, eu estou me referindo a João, quando eu digo João gosta de estudar, esse sim é esforçado, eu não estou fazendo referência a João. Por isso, já que eu estou fazendo referência a uma pessoa que já foi citada, então eu utilizo o pronome esse. Posso utilizar esse, essa ou isso, singular ou plural. Agora, quando é que eu posso empregar também o este, estes, esta, estas e o isto? Quando eu vou fazer referência a algo que ainda vai ser dito, não foi mencionado, como no caso anterior, ainda vai ser mencionado. Por exemplo, aqui, ó, leia este trecho de uma música. Está aqui o trecho logo à frente, ó. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Este trecho, por quê? Porque o trecho ainda vai ser citado, ainda vai ser dito. Não foi ainda, ele vai ser dito ainda na frente. Por isso que eu utilizei este, porque vai fazer referência a algo que ainda vai ser dito, ou escrito. Outra observação interessante é que as palavrinhas o, os, a e as também podem ser pronomes demonstrativos. Por que eu coloquei também? Porque sabemos que o, os, a e as podem ser artigos definidos e podem também ser pronomes pessoais. Mas também podem ser pronomes demonstrativos. Quando? Quando eles têm o mesmo valor, quando eles equivalem a isto, aquilo, aquele ou aqueles e aquela ou aquelas. Quando eles têm o mesmo valor, quando o os, as tem o mesmo valor que isto, aquilo, aquele, aquela, aí sim são pronomes demonstrativos. Eu coloquei um exemplo aqui, ó. Leve o que lhe pertence. Esse ou aqui tem o mesmo valor, equivale àquilo. Por exemplo, leve aquilo que lhe pertence. Agora, os pronomes indefinidos fazem referência à terceira pessoa do discurso, só que a designa de modo impreciso, de modo vago, de modo indeterminado. Por isso que tem esse nome, indefinido. Aí eu coloquei um exemplo aqui, ó. Conheci alguém muito especial. Alguém aqui é o pronome indefinido. Dá pra saber quem é só com esse alguém aqui? Não. Por quê? Porque ele faz referência à terceira pessoa do discurso, só que tem uma identificação vaga, imprecisa, indeterminada. Então eu coloquei aqui um quadro com alguns pronomes indefinidos. Porque os pronomes indefinidos podem ser variáveis e invariáveis. Eles são variáveis quando tem uma forma para o feminino, uma forma para o masculino, uma forma para o singular, uma forma para o plural. E são invariáveis quando ele apresenta uma única forma, independente de ser masculino ou feminino. Então eu coloquei aqui os variáveis e os invariáveis. Todos conhecem, porque utilizamos muito, ó, algum, alguma, alguns, algumas, nenhum, nenhuma, nenhuns, nenhumas, todo, toda, todos, todas, muito, muitos, muita, muitas, tanto, tanta, tantos, tantas, outro, outra, outros, outras, certo, certa, certos e certas, qualquer, quaisquer. E os invariáveis, que são aqueles que eu já falei, que tem uma única maneira, uma única forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Temos aqui, ó, alguém, não dá pra saber se é homem ou mulher, se é masculino ou feminino. Algo, ninguém, nada, tudo, cada, outrem, mais, menos, demais. Eu vou colocar alguns exemplos com alguns desses aqui para vocês perceberem melhor. Vejam só os exemplos que coloquei aqui, ó. Algo me incomoda. Coloquei aqui um pronome indefinido invariável. É algo, não sei, pode ser algo masculino, algo feminino, não se sabe, é indefinido mesmo, é indeterminado. Certas pessoas não merecem consideração, então as certas
pronome indefinido porque não dá pra saber quem são essas pessoas que não merecem consideração. Todos merecem respeito, que mostra o quê? Uma totalidade, né? Então, mas aí não se definiu exatamente quem merece. Diz que todos merecem, no sentido genérico. Agora, observem que há pronomes indefinidos que apresentam sentidos opostos. Como, por exemplo, esses aqui, ó. Vimos alguém na sala. Esse alguém aqui apresenta um sentido afirmativo. Agora, se eu falar não vimos ninguém na sala, já não apresenta um sentido negativo, um sentido oposto. Aqui, ó, tem tudo a ver comigo, tem nada a ver comigo. Tudo a ver já mostra um sentido afirmativo e nada a ver apresenta um sentido de totalidade também, porém negativo, são sentidos opostos. Existem também as locuções pronominais indefinidas, que são palavras, conjuntos de palavras formados por duas ou mais palavras que têm o mesmo valor de pronome indefinido. Observem só algumas locuções pronominais aqui, ó. Cada um, cada qual, qualquer um, quem quer que, todo aquele e outras mais. Eu coloquei aqui 3 exemplos com algumas locuções pronominais. Vejam só. Quem quer que seja escolhido terá minha aprovação. Tenho aqui uma locução pronominal, ó. São 3 palavras, quem quer que tem o mesmo valor de pronome indefinido, porque não está determinando, muito pelo contrário, né? Deixa de forma imprecisa aqui. Cada um deve buscar sua felicidade. Temos aqui outra locução pronominal, cada um com valor de pronome indefinido. E a última aqui, todo aquele que estiver inscrito participará do concurso. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e na próxima aula nos veremos com pronomes interrogativos e pronomes relativos. Até lá!